Pratica todos os dias a tua adoração, fazendo o bem a algum irmão, em lembrança de que foi o Pai Divino quem o colocou no teu caminho. Seja bem-vindo. Esse texto foi extraído do livro O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro. Esse livro você pode baixar gratuitamente no nosso portal www.conhecerpratransformar.com.br. Se quiser receber em casa, se quiser receber em casa, mande para o nosso WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Vamos ao tema de hoje. O nosso tema de hoje é inspiração artística. Pois é. Então, fiquei na dúvida, Vinícius. Eu estou na dúvida entre inspiração artística e inspiração cultural. Pode ser. Aí, eu vou falar o seguinte. Você, ouvinte, depois do nosso programa, Mande uma mensagem para nós. mande uma mensagem para nós. O que você acha melhor? Inspiração cultural, inspiração artística? Ih, a Cristina, nem avisei a Cristina que eu falei isso. Mas vamos falar sobre o filme O Quarto Sábio. Pois é, seja bem-vindo ao programa Divinista, é muito bom, sempre muito bom estar com vocês aqui. E hoje eu vou fazer uma pausa aqui, né? Parabéns, um bom Dia das Mães para todas as mamães que são, que foram ou que serão, né? E até os papais, porque um dia reencarnam como mamãe aí. Sempre. Né? Então, bom Dia seremos. das Mães para todo mundo. Então, começando de novo, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Divinista, o nosso espaço. E eu digo que é o nosso espaço porque quando eu, Jorge, Vinícius, o pessoal está preparando o programa, a gente está novamente refletindo sobre as verdades divinas, pensando nas coisas, né, Vinícius? Pensando nas coisas divinas e tal. Mas é um momento que a gente compartilha com você esse tempinho, né? Você deve estar aí na sua cama, gostosinho e tal, para a gente pensar na nossa origem, no nosso processo evolutivo e principalmente onde a gente vai chegar na sagrada finalidade, né, Jorge? E lembramos que para ter uma evolução rápida e segura, é só seguir o exemplo, ou procurar seguir, né? O exemplo de vida deixado por Jesus, que é viver de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos, e praticar sadia e gratuitamente os dons mediúnicos, os dons do Espírito Santo. O nosso contato contigo não se resume à rádio. Nós estamos em todas as mídias, todas não, em várias mídias, tá? No Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Nossa página chama-se Informes Divinos. No portal conhecerpratransformar.com.br você tem toda a obra de Oswaldo Polidoro para baixar gratuitamente. E, falei agora há pouco, vou repetir. Se você quiser ganhar na sua casa, diria a Lenira, no aconchego do celular, sem custo nem de correio, o livro impresso, né? O Evangelho Eterno, mande para nós no WhatsApp no 996084846. Só lembrando que nas mídias Informes Divinos, no TikTok, no Instagram e no Facebook, tem lá na bio o link para baixar o Evangelho Eterno em inglês, português e espanhol, né? Mas, gente, eu sempre gostei muito de gente jovem, de todo mundo, mas eu gosto de estar com os jovens, porque eles ajudam a gente, a progredir. Aqui está gente jovem reunida? Tem gente que não aparece aqui, mas tem gente jovem reunida. Reunida aqui. Então, tem muitas sessões, muitos temas aqui na rádio, que é o Vinícius que traz para a gente, que é um outro olhar. E esse inspiração cultural vem dele, né? Até um pouco no lastro do inspiração musical, né? Que a gente faz sempre que não faz. Também acabaram as músicas, viu, Vinícius? Eu não encontrei mais música legal. Se vocês tiverem música legal, manda pra gente. Olha como nós somos pretensiosos. Nós já falamos de todas as músicas da humanidade. Que eu achei, né? Eu falei agora há pouco, estamos em todas as mídias. Não é verdade. Autoestima. Que eu achei, né? Que eu achei. Mas eu não conhecia esse filme. Aí assisti também, muito legal. E a ideia nessa sessão Inspiração Cultural, Inspiração Artística, é trazer peças, trazer filmes, e eventualmente música também, se a gente achar, tá? E a gente conversar sobre eles. E hoje a gente vai falar sobre... Sobre o filme O Quarto Sábio. Né? Pois é, que é muito interessante esse filme, eu não conhecia, assisti, fiquei chorando. Entrar no tema, fala o espaço de oração que você coordena, né? E nós participamos também. Tá. Nós estamos todos os sábados às 10 horas da manhã lá na rua Caetés 720 em Perdizes. Venha participar conosco. E tá lá eu, Jorge, o pessoal que participa aqui, a maioria do pessoal tá lá também, né? Mas vamos lá, Jorge, o nosso tema de hoje, antes que o tempo acabe. Isso, como disse a Lenira, né? O filme O Quarto Sábio
como inspiração artística para falar um pouco sobre a história das iniciações. E permite também falar sobre as verdades divinas, e conta para nós um pouco sobre esse filme. Dá um spoiler. Esse filme é de 1985, né? E ele é inspirado num romance, né, de um pastor americano do século XIX, que é o Henry Van Dyke, né? E apesar de ser uma obra de ficção, né, ela é muito inspiradora, né? Porque ela permite a gente tratar, né, de temas como as profecias, né, da vinda de Jesus, falar um pouco das iniciações antigas e também sobre as verdades divinas, né? Pois é. Então, essa história, ela tem aí como pano de fundo aquela história dos 3 reis magos, né? Que foram visitar Jesus, que foram levar, né? Que hoje a gente leva presente, que hoje a gente vê lá no presépio, todos os presépios tem lá os 3 bonequinhos lá dos 3 reis magos, lá ajoelhadinho lá. É isso, o pano de fundo é esse, né, Vinícius? E é exatamente o que você falou, né? Isso acabou sendo uma tradição popular, né? A gente chamar os magos lá de... Falar que são 3, né? E são reis e ainda tem os nomes, né? Ali, Gaspar, Melchior e Baltazar. Só que isso apareceu só no século VIII, né? Numa crônica grega, porque no Evangelho de Mateus, né, por exemplo, não aparecem o número de magos e nem diz que eles são reis, né? O Evangelho de Mateus, ele diz assim, né? Tendo, pois, nascido Jesus em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E aqui, né, nesse trecho já aparece uma questão que para mim é central no filme, né? Que é o que é verdadeiramente adorar a Jesus, né? Ou adorar a Deus, né? E a gente vai tentar responder. Vai ver isso no decorrer do programa. E é interessante que eu falei, deixa eu ver se o Polidoro fala alguma coisa sobre esses magos, e realmente eu encontrei na Bíblia dos Espíritos, aquela que a gente vê aqui com o Milton, uma vez por mês, e ele menciona isso, ele fala assim, que eles eram iniciados das escolas ocultistas, que sabendo por revelação, então eles sabiam por mediunidade do nascimento do Messias. Então ele fala assim, vieram prestar-lhe honras. E ele fala assim, veja bem, sempre a comunicabilidade dos espíritos a guiar os homens bem intencionados e inteligentes, nada mais. Ou seja, Oswaldo Polidoro, para ele não se apega a minúcias. É rei, não é rei? Ele fala assim, olha, eram iniciados, e o importante aqui, ele fala, nessa passagem dos ditos reis magos, é a prática mediúnica. Como é que eles souberam que estava nascendo Jesus, que era nascer? Pelas profecias e pela mediunidade, pela revelação. Foi um anjo que mostrou para os 3 reis, 3 visitantes, né, o caminho de Jerusalém. E Oswaldo Polidoro coloca isso em sua obra. Por isso que a gente coloca à disposição dos nossos queridos ouvintes e seguidores. Se quiser ler o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp no 99608-4846. Isso, manda o endereço bonitinho lá para a gente mandar, tal, certinho. Mas voltando ao tema, conta a tradição para Jesus, né? E essa coisa do presente vai ser importante na história do nosso personagem principal. Levavam ouro, incenso e mirra. Incenso. Incenso? Incenso. Para incensa? É para incensar os filhos de fé. Exatamente. Então, ouro, incenso e mirra. Por isso acharam que eram 3 magos, cada um trazendo um presente, certo, Vinícius? Sim, é verdade. E essa questão, ela traz uma grande reflexão, né, que vai aparecer no filme, que é o que seria um presente, né, digno para Jesus, ou uma verdadeira adoração a Deus, né? E, ao meu ver, a própria vida, né, do Artaban, que é o nosso protagonista, ela ajuda a esboçar um pouco a história, né? Então, os magos, eles são uma referência, né, à ordem dos magi, né, que eram iniciados no zoroastrismo da Pérsia, né? Então, o que acontece? O filme começa assim. O Artaban, né, que é o personagem principal,
ele tá lá, né, todo entusiasmado, né, vendendo as coisas dele, fazendo preparativos para partir durante o dia, assim. E aí chega a noite, ele tá lá olhando uns mapas, né, umas escrituras, e com uma luneta ele tá mirando as estrelas, né? E aí surge a estrela de Belém no céu, né, como destaque, assim. E aí ele exclama, né, que cumpriu-se, né, o último sinal está ali, né, que é essa própria estrela. Então ele corre rapidamente para um cenáculo lá onde está tendo a reunião dos Magi, né, da Ordem dos Magi, e aí ele perde a palavra, né, e ele diz assim para os iniciados, né, ele diz: exultem, meus irmãos, as profecias aconteceram, nasceu o rei que governará o mundo como uma só família. Só que aí os Magi olham ele assim e eles não se interessam muito, né? Eles estão mais interessados nas posições que eles ocupavam, nos status, no que eles tinham, né? Nas coisas materiais. E nenhum deles decide seguir o Artaban, né? O único que vai segui-lo é o Orontes, que é porque era servo dele e ele é obrigado, né? Ele foi reclamando, mas foi, né? Foi reclamando. Ô, gente, embora a gente vai contar o filme todo aqui, vale a pena vocês assistirem, porque tem nuances, tem detalhes, tem poesias que é maravilhoso, né? Eu vou dar um spoiler aqui, tá, pessoal? Assistam o filme. Mas dá uma angústia durante o filme. O final é legal. É legal. E está disponível gratuitamente no YouTube, né? Eu aluguei lá na Claro, lá eu aluguei, porque eu no YouTube sou uma negação. Mas está gratuito lá, né? É só colocar o Quarto Sábio que aparece. Que já vem. Deixa eu pegar um gancho aqui, Lerira. A gente fala, Darchiré falou sobre isso. Só existe uma história religiosa da humanidade. E aqui, por exemplo, já pegando os pedaços da história, por exemplo, desse cidadão que escreveu sobre isso, a importância dos persas na história em relação à entrega dos informes doutrinários. Tá certo. Não existe, escreve Oswaldo Polidoro, não existe povo escolhido. Existe povo designado para cada momento da história receber a mensagem. Ó, gente, o que é legal que tem o livro Isla de Capela, que tem várias profecias sobre a vinda de Jesus de vários povos. Ele traz lá povo tal, povo tal, povo tal, até no meio dos indígenas, né, dos povos primitivos tem. E tem uma que a gente trouxe aqui que fala assim: ó vós, é uma profecia trazida no Evangelho Eterno sobre a vida de Jesus. Ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, que é o povo hebraico, né? O judeu. Assim que vides a estrela, tomai-a por guia e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai e ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo que formou os céus. Então, veja bem, olha os detalhes. O povo hebreu, o judeu, os presentes, olha os detalhes. Exatamente, hein? Vamos lá então, Vinícius. Sim, o Artaban, como foi dito, né, ele era um iniciado persa, né? Então ele teria conhecimento, né, dessa profecia, né, que a Lenira acabou de ler, que está no Exilado de Capela. Então o que acontece? Ao vender todos os pertences dele, ele compra 3 presentes para Jesus, né? Uma safira, um rubi e uma pérola, né? Que vão ser importantes para o enredo, né? Para o desenrolar do enredo. E ele era médico, então ele se desfaz, né? De todos os seus pacientes e sai às pressas, né? Para encontrar o Gaspar, Melchior e Baltazar, junto com seu servo Orontes, porque ele tinha combinado que em 10 dias ele teria que encontrá-los, né? Para depois ir lá para onde eles achavam que estava Jesus. Exatamente, era mais fácil ir com um curso demais. Só que, como você falou, ele era médico. Lá pelo 9º dia de viagem, eles encontram um homem caído lá, né, um homem moribundo, bastante adoecido. Então o que o Artaban faz? Decide cuidar. Ele passa o dia inteiro cuidando daquele homem. Aí começa a angústia. Ele vai para encontrar Jesus no seu nascimento. E ele, entre aspas, né, perde tempo, para um pouquinho para cuidar de alguém. Quando o homem se recupera um pouco, o homem era judeu, e fala para ele: olha, Jesus, o Messias, né, vai nascer em Belém. Dá uma dica para ele. E essa informação é muito importante, né? Porque como ele tinha levado o dia inteiro, né, para tratar o homem adoecido, ele perde o encontro, né, com
Ah, e não acha os três reis. Os É, três, quando ele chega lá, o Baltazar, Melchior, né, e o Gaspar já tinham partido, né? E aí ele usa a primeira pedra, né, a safira. Ele vende a sua safira para adquirir camelos e provisões de viagem, né? Para seguir para Belém, porque agora ele tem uma direção, né? Que o homem que ele tinha curado era judeu e dá essa dica para ele, né? Olha, você sabe que a gente estava preparando o programa, eu falei, Vinícius, sabe o que me lembrou essa passagem? Aquela passagem do bom samaritano. Falei, ô Vinícius, vamos contar a história do bom samaritano lá para o pessoal. Aquela história do bom samaritano na história de Jesus, muito parecida. É, porque ele aconteceu de perguntarem, né, para Jesus, como é que eu chego no reino dos céus, tal. Você trouxe aí pra gente? É, assim, resumidamente, né? E aí Jesus responde, né? Ele fala, resumindo, ele fala, amai-vos uns aos outros, né? E aí a pessoa, o interlocutor lá de Jesus, ele diz, mas quem seria esse outro, né? E aí que Jesus, ele conta essa parábola, né? Que um homem em viagem, ele é atacado, né, por salteadores, ele fala, né, por assaltantes, e eles batem nele e ele fica muito ferido, né, no chão. E aí passam por ele 3 pessoas, né? Primeiro um sacerdote que olha, vê que ele está lá, mas ignora, né, passa ao largo, como está escrito lá. E aí depois um judeu também vê o homem caído lá e precisando de ajuda, mas também não presta socorro. E aí, por último, vem o samaritano, né? E aqui, por que o samaritano? Porque o samaritano era um povo que tinha uma rixa com os judeus, né? Então, os judeus meio que desprezavam os samaritanos. Por isso que Jesus faz questão de colocar um samaritano, mas que ele, sim, ele olha o homem, ele se compadece, né, da sua situação e trata dele, né? Presta socorro, cuida dele. Não só isso, né? Ele leva no seu camelo ou cavalo, o que seja que ele tinha de transporte lá, para uma estebaria e ainda dá um dinheiro para o dono da estalagem cuidar desse homem, né? E diz que ele cobriria qualquer custo adicional que ele tivesse, né? E aí Jesus pergunta para esse homem, então quem seria o outro nessa história, né? E aí o próprio homem responde, né? O outro é aquele que usou de misericórdia, né? Pois é verdade. Me permita dar o nosso WhatsApp para o ouvinte, nosso seguidor que queira ganhar o livro Evangelho Eterno. Perdão. Mande para nós o nome deles completo no nosso WhatsApp, 996084846. Exatamente. Receba aí no aconchego do celular. E aí, gente, continuando essa história, eu já comecei a ficar agoniada aí, tá? Eles vão, tal. Quando eles chegam lá em Belém, o que está acontecendo? Aquela passagem em que Herodes, porque disseram para ele, porque o novo rei dos judeus nasceu, não sei o que lá. Ele falou, você quer me trazer essa criança? Ninguém traz, ninguém sabe. Eu não sabe quem é? Vou matar todos os bebês, né? Então, é aquela hora em que está acontecendo isso. E ele encontra uma senhora que tem... ele pergunta lá, e os magos? A senhora viu? Eu vi, eles já saíram daqui, foram... para o Egito, porque o Messias esteve aqui, o menino esteve aqui, e eles tiveram que fugir para o Egito. E aí entra a história do Artaban de novo. Sim, né? E aí aparecem os soldados, né, de Herodes, né? E o Artaban vê que eles vão bater na casa da mulher, né? E ele sabia que a mulher tinha Porque a mulher estava com um bebê. Sim. É verdade, esqueci de falar isso. E aí o que ele faz? Ele suborna, né, o soldado, ele fala, eu quero te oferecer essa pérola para você ir procurar ou ir para outro lugar, né? Então ele gasta a segunda pérola, a segunda pedra dele, que é o rubi, para salvar o filho da mulher, né? E só que aí, né, de posse dessa informação, né, o Artaban e o Orontes, eles partem para o Egito, né? E lá eles ficam anos procurando, porque eles só sabiam que era Egito, mas não sabiam onde, né? Então eles passam anos procurando Jesus, até que eles chegam numa sinagoga, né? Ele conversa com o rabino, e o rabino diz assim, olha, se as profecias estiverem se cumprindo, né, por essas horas, né, que já passavam anos, né, Jesus já deve estar na Judéia, né? Só que não procure ele em castelos,
procure ele entre os pobres, né? Nas cabanas dos pobres. E aí o Artaban fica assim, surpreso, né? Ele fala, mas por que o Messias estaria entre os pobres, né? Aí o Rabino, ele lembra essa profecia de Isaías, né? No capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Sabe que eu queria fazer um parênteses, porque tem a coisa de que ele vende tudo para ir atrás de Jesus e tal, e me lembrou uma passagem do moço rico que pergunta, mestre, o que eu faço para ganhar o reino dos céus e tal? E o Jesus falou assim, conheces a lei? Vai, não mate, não roube, nem isso. Eu conheço, eu já sigo a lei, né? Ele falou, então, você dê tudo o que você tem e me siga. E aí eu fiquei pensando, eu pensei até agora, coloquei aqui, escrevi agora. Seguinte, que na verdade primeiro não precisa de tudo isso, a questão do filme é uma questão poética, também você não vai ficar sem os seus bens para não sobreviver nem nada, não precisa. Mas a primeira condição que Jesus deu foi vai e viva a lei. E a questão que eu acho que vai ser colocado aqui, que a gente está comentando, o que é seguir Jesus? Hoje em dia, o que é seguir Jesus? Sim. Né? Naquela época podia até ser... Fisicamente, eu vou atrás dele e tal. Mas hoje o que é? Né? Hoje seria viver o exemplo de vida dele, né? Seguir os 10 mandamentos, respeitar os dons mediúnicos. E eu acho que esse filme traz essa reflexão. E a gente vai juntando os pontinhos e traz essa reflexão. O Vinícius comentou que lá na sinagoga o Rabino deu uma dica para o Artaban, né? O nome dele é Artaban. Que Jesus estaria, ou deveria partir para a Judéia. Sim. Gente, vamos lembrar, ele tinha lá 3 pedras de valor. A terceira era uma pérola. Então ele vai em direção à Judéia e é assaltado. Roubam a pérola dele. Então, o ladrão rouba essa pérola, que é o último presente que Artaban tinha comprado para Jesus. Ele persegue o ladrão, corre atrás do ladrão, né? E chega numa colônia. Para mim era uma colônia de pessoas doentes lá, como é que fala? Leprosos. Mas era também, né? Se eu não me engano. Mas o Vinícius conta para nós. Era uma vila, né? Tinha pessoas com deficiência física, deficiência mental. Eram excluídos da sociedade. Sim. Não tinha dinheiro, roubavam, então não era muito bem visto. Então o Artaban conversa com a liderança lá desse grupo, ele recupera a pérola. Sim. Mas se comove com a situação daquele pessoal que está lá. É que, na verdade, ela fala assim, não, eu vou te dar a pérola, mas ela tinha um filho... Porque essa história do menino que é cego vai ser importante já no final, né? Sim. Então, a gente já está falando que no final essa vai ser super importante. E ela pede para ele curar o filho dela. Olha, se você ficar aqui um dia, eu te devolvo a pérola, né? Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar um break agora. Vai. Porque o Vinícius volta no próximo bloco com essa... O que aconteceu? Ele ficou, não ficou? Vai, não vai? Como é que é, né? Fica aí. A gente volta já já. Até já.